Olá, seja bem-vindo ao programa Trajetórias. Eu sou a Lidiane Macedo e no episódio de hoje você vai conhecer um pouco da história de vida do Luiz Gustavo, o líder de diaconatos aqui da Igreja JuVV atualmente. Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada por compartilhar um pouco da sua trajetória de vida e que com certeza não só os membros da Igreja do JuVV, mas como outras pessoas também vão se inspirar com a sua história. Obrigado, Lidiane, é um prazer estar aqui e espero que a minha história possa ajudar algumas pessoas. Com certeza vai ajudar. Mas vamos voltar lá para o comecinho da vida, da infância, Luiz. Me conta um pouquinho como era o Luiz na infância. A minha infância, sim, foi uma infância bem tranquila, assim, sabe? Nós somos em 2 irmãos, né? Eu e mais um irmão. Temos uma diferença muito grande de idade, então... Quantos anos, Luiz? 9 anos. Nossa, E aí, ele mais velho, né? Então, assim, eu não tinha muito contato com ele. Na época de brincar, ele já era um adolescente, quase adulto, já assim. Então, eu brincava, assim, muito... Sempre morei em prédio, então, assim, brincava dentro de casa ali. E o período da escola, que era o período de fazer as amizades, de jogar, de brincar. Então, a escola, para mim, foi, assim, bem marcante, assim, essencial, sabe? né? Até para ter contato com outras crianças da sua faixa etária, né? Exatamente. E aí, Luiz, na sua infância, vocês, como família, já tinham algum contato com alguma religião? Como é que era essa questão da religião na família de vocês? Meus pais, eles eram católicos, né? Só que eles não tão praticantes, assim. Então, a gente ia à igreja de vez em quando, eventualmente, assim, sabe? Então, eu me batizei na igreja católica, fui batizado lá, mas não segui, assim, com a primeira comunhão, crisma, enfim, outras coisas que... né, muitos católicos fazem, então eu somente ia à igreja de vez em quando, assim, então não tinha muito contato com Deus, nem com a Bíblia, assim, sabe? Tanto na minha infância quanto na minha adolescência, assim, sabe? E era um momento na vida que você não sentia essa necessidade da busca? Não sentia. Às vezes ficava um pouco curioso, assim, mas não tinha essa necessidade, assim, sabe? Então, jogava muito videogame, assistia muita TV, e, assim, esses eram os meus passatempos, assim, e o esporte, enfim, sempre fez parte da minha vida, mas não sentia essa necessidade, assim. Entendi. E aí, Luiz, eu ouvi um pouco do seu relato, antes da gente gravar o programa, você mencionou que, num período quase da juventude, não sei mais ou menos quantos anos você tinha, você chegou a ser aprovado na faculdade. Me fala um pouquinho desse período. Então, eu ingressei no curso de Educação Física, né? Sempre gostei muito de esportes e queria me tornar um professor, assim, né? E aí, ingressei numa universidade pública aqui de Curitiba. E lá na universidade, assim, além de eu fazer os meus estudos ali, eu comecei a participar do movimento estudantil, assim, sabe? Então, e nessa época você tinha quantos anos, Luiz? 17 anos, mais ou menos. Dos 17 aos 20 anos, que foi o período da minha graduação. Então, eu logo nos primeiros meses ali comecei a me envolver na política estudantil, assim, e me tornei um líder ali, assim, sabe? Daquele grupo que se formou, assim, sabe? De estudantes. Então, tanto dentro do meu curso, quanto na universidade de uma maneira geral também participei, quanto até a nível nacional, assumindo a direção do movimento estudantil a nível local e nacional também, né? E quando você ingressou nesse movimento, Luiz, o que foi que mais te chamou a atenção? Assim, ao ingressar no movimento estudantil, eu também fazia um estudo do marxismo, assim, sabe? Então, tudo estava relacionado, assim, sabe? A questão do estudo do marxismo e do movimento que a gente fazia, assim, político, assim, sabe? Então, a gente viajava para outros estados, participava de eventos estudantis, e os eventos sempre estavam focados na questão política. E eu me tornei, assim, né, estudando o marxismo, me tornei, assim, um comunista, né? Era essa a minha linha política, assim, sabe? E por que isso aconteceu, né? Porque olhando os problemas do Brasil e do mundo, assim, sabe? A fome, a desigualdade social, o desemprego, eu falava, poxa, isso não é bom, assim, sabe? E aí, estudando o marxismo, eu falei assim, poxa, talvez haja uma solução para esses problemas, assim, sabe? E aí, por isso que eu me engajei, assim, nessa luta, assim, sabe?
de pensar em lutar pelas pessoas mais humildes, mais pobres, assim, sabe? Só que esse estudo do marxismo, ele trouxe algo além, assim, né? Porque eu não tinha muito contato com Deus. Sim. Só que nesse período eu passei a não acreditar em Deus, assim, sabe? Não, Deus não existe. Vendo o mundo da forma como ele está aí, é impossível, então, que Deus exista. Quem tem que resolver esses problemas somos nós, assim, sabe? Então era isso que eu pensava e era dessa forma que eu agia dentro do movimento estudantil. E nesse período que você era o líder do movimento estudantil, você viajou para vários lugares, né? Vários lugares. E nessas viagens, quais eram os objetivos de vocês como líder, né, como estudante, para levar essa mensagem para outras pessoas? O que é que vocês levavam para essas outras pessoas? Então, a gente visitava as universidades e organizava eventos também com essas universidades, e os eventos eram de cunho político, assim, sabe, para a gente apresentar aquilo que a gente acreditava para esses estudantes, assim, né, para que mais pessoas, né, participassem do movimento junto com a gente, assim, sabe? E esse é um movimento que até hoje existe, né? Até hoje existe e acredito que deva ter a sua relevância dentro da universidade, assim, né, dentro das universidades, né? Porque isso acontece como um todo no Brasil inteiro, assim, né? E nesse período que você estava na faculdade, muitas mudanças, pessoas novas, né? Você acabou conhecendo muitas pessoas, se tornou uma pessoa influente também, né, para as demais pessoas. Como é que você se sentia dentro, assim, no seu interior? Você se sentia preenchido? Assim, durante a universidade eu tive talvez algumas crises pessoais, assim, sabe? De ver as coisas talvez não avançando muito da forma como eu esperava, talvez na época me decepcionando um pouco com as pessoas, com o curso. Então tive algumas crises pessoais, assim, sabe? Mas como a gente estava num grupo, o grupo se fortalecia, talvez assim, para a gente passar por aquelas crises, assim, e conseguir concluir a faculdade, assim, sabe? Então você, nesse período, tinha um apoio dos amigos, da faculdade, do colégio, e vocês realmente viviam aquele mundo. Vivíamos aquele mundo, assim. A liderança, a questão do propósito. Mas isso um dia acabou. Acabou. E aí, como foi começar uma vida nova, sem ter aquelas pessoas ao seu redor, aquela equipe te ajudando? Então, aí acabou, eu comecei a trabalhar, né? Então não tinha mais contato com o movimento estudantil, assim, né? Eu mudei de cidade nessa época, então eu sempre vivi em Curitiba, aí nessa época eu fui morar na cidade de Paranaguá, fui trabalhar para lá, e aí me afastei tanto dos estudos quanto do movimento estudantil, assim, sabe? E por problemas na vida ali, depois que me formei, assim, eu decidi assim, poxa, eu preciso buscar algo, assim, sabe? Talvez eu precise buscar a Deus, assim, sabe? Então eu passei 4 anos negando a Deus, achando, né, que Deus não existia, acreditando que Deus não existia, enfim, trabalhando de uma forma totalmente independente dele, assim, naquilo que eu fazia, naquilo que eu falava. E eu achei assim, não, talvez seja a hora de buscar a Deus, assim, sabe? E eu trabalhava em Paranaguá com 2 professores que eram adventistas. Só que eu nunca consegui visitar a igreja deles, assim. Mas o teu primeiro contato em escutar a religião foi através desses 2 professores? Foi através deles, do testemunho deles ali no trabalho, né? A forma como eles lidavam com os alunos, que eles lidavam com os outros colegas professores. Aquilo me despertou um pouco a atenção, assim, sabe? Só que eu só fui conseguir visitar uma igreja adventista aqui em Curitiba, né? Então, através de uma irmã de um amigo meu, ela me convidou, você não quer ir na minha igreja, conhecer? E aí eu vim num culto de uma semana de oração. Mas voltando só um pouquinho, pegando o gancho aqui atrás um pouquinho, Luiz. Nesse primeiro contato que você teve com os 2 professores, o que mais te chamou a atenção? Acho que era, assim, a forma deles, o jeito deles falarem, assim, sabe? Eu via que eles eram pessoas, assim, diferentes dos demais, assim, no trato com os alunos, no trato com as outras pessoas. Aí a gente participava dos conselhos de classe, eram aos sábados, né? E eu via que eles não estavam lá, aí eu, né? Poxa, por que eles não estão aqui? Enfim, e às vezes trocava
né, ideias com eles, né? Então, eu passando por um momento difícil, então conversava um pouco com eles a respeito, assim, da religião, assim, sabe? Entendi. E aí, depois dessa experiência, esse primeiro contato, você conseguiu, depois de um tempo, visitar uma igreja. Isso. Como foi Essa igreja, a igreja do Juvevê. Aqui do Juvevê. Aham. Então, e foi uma experiência para mim, assim, que eu achava assim, né? Poxa, essas pessoas, elas devem ser muito tristes, elas nem sorriem, assim, né? E no primeiro culto que eu vi que era diferente, assim, sabe? As pessoas felizes, pessoas sorrindo, enfim. E tudo aquilo era muito novo para mim, sabe? Então, escutar da palavra de Deus, assim, sabe? Vivenciar uma comunidade de fé, assim. Então, aquilo tudo foi me chamando a atenção, assim, sabe? Isso foi em que ano, Luiz? Isso foi em 2010. 2010, já faz um tempinho. Já faz um tempo. E assim, vim a primeira vez, comecei a vir alguns sábados aqui na igreja, e um grupo de jovens, 3 jovens, eles ofereceram para mim, você não quer fazer um estudo bíblico? Aí eu falei, eu desejo fazer esse estudo bíblico, sim. E aí comecei a estudar a Bíblia, assim, sabe, com eles. Comecei a estudar a Bíblia sozinho, e tudo aquilo foi fazendo sentido para mim, e para minha vida, assim, sabe. Nessa época você veio sozinho? Você já era casado? Não, vim sozinho. Entendi. Vim sozinho. E aí fui conhecendo as pessoas aqui na igreja, assim, sabe? Amigos, enfim. E conheci minha esposa na igreja aqui também. E ela era daqui do Juvevê? Era daqui do Juvevê. Que legal. Luiz, uma coisa que me despertou um pouco da curiosidade, porque eu acredito que no mundo universitário, principalmente falando em faculdade federal e tal, é uma ideologia muito forte, né, que é pregada para os alunos e tal. Como foi para você se desprender de todo aquele conceito que você tinha, que estudou, né, sobre o marxismo, como líder também estudantil? Como foi para você ter uma transformação em relação a isso? Assim, não foi tão difícil, porque quando eu comecei a trabalhar, o grupo não estava mais tão perto. Entendi. Assim, sabe? E os estudos também, eu estava em outra cidade, então talvez eu já não tivesse um vínculo tão grande com aquelas pessoas. Mas o que me chamou a atenção é que, assim, ao estudar a Bíblia, né, ao compreender cada mensagem ali que eu escutava, que eram coisas novas para mim, ler coisas novas, assim, na palavra de Deus, entender, né, que Deus, ele está presente em toda a história, né? Enfim, desde a criação, ele cuida de nós atualmente, né? A gente estudando a Bíblia, a gente sabe que, né, tem um futuro reservado para nós aí. E assim, eu via que aqueles problemas, os quais eu me tornei um comunista por causa daquilo, que aquilo, assim, um dia vai ser resolvido, assim. Mas quem vai resolver aqueles problemas não são os homens nem as mulheres, né? Quem vai resolver aqueles problemas é Deus, né? Quando Jesus regressar, nós viveremos de forma diferente, nós seremos diferentes, seremos transformados, e aqueles problemas não mais existirão, assim, sabe? E daí tudo se encaixou para mim, sabe? Então, aquilo que eu sonhava lá, idealizava, eu passei a entender, realmente os homens não vão resolver aquilo. Quem vai resolver é só Deus mesmo, assim. É verdade, Luiz. E existiu um momento em que você falou assim, não, esse vai ser o momento da virada da minha trajetória. Eu preciso realmente me entregar. Como foi esse ponto da sua vida? Foi uma decisão bem tranquila também, assim, sabe? Então, por estar estudando a Bíblia ali alguns meses com eles, assim, sabe? Então, acho que foi quase 6 meses estudando a Bíblia e frequentando os cultos, assim. Então, foi a decisão, assim, mais racional e sensata, assim, que eu achei que é a verdade, assim, né? Conheci a verdade, né? A palavra de Deus, tive, né, os primeiros contatos com Deus, assim, sabe? Então foi muito tranquilo. Você se batizou em que ano? 2011. 2011. Um ano depois de conhecer, né? Isso, exatamente. Foi tudo bem rápido. Foi. E aí, depois do batismo, você conheceu a sua esposa ou você já conheceu nesse período em que você ainda estava fazendo estudo bíblico? Nesse período dos estudos bíblicos ali, a gente já se conheceu, assim, sabe? Tá. Então,
Ela fazia parte do grupo de jovens, do grupo de amigos que eu estava fazendo os estudos bíblicos, e a gente começou a se conhecer. Assim. O pacote de Deus foi completo, né? Da bênção. Completo, com certeza. E Luiz, me fala um pouco como é a sua trajetória hoje. O que é que você faz na igreja? Embora eu já tenha falado um pouquinho no começo, você é líder de diáconos, mas como você se sente trabalhando em prol da obra? Eu posso dizer assim que uma das experiências mais marcantes que eu tive na igreja foi o encontro de casais com Cristo, que é o ECC, né? E assim, ali verdadeiramente eu tive um encontro com Jesus mesmo, assim, sabe? Então, um recado que eu deixo para as pessoas, né, é que se alguma vez te chamarem para ir para o encontro de casais, faça todo o esforço para ir, assim, porque ali, né, eu passei a entender mais, né, o plano de Deus nas nossas vidas, assim, sabe? Realmente tive um encontro com Jesus ali, né? Jesus, né, é Deus, mas em um determinado momento da história, né, ele se despiu de toda a sua glória, né, e teve aqui para nos salvar. E assim, ele que era o maior aqui, era pequeno, era um dos menores, e servia as pessoas, ajudava as pessoas. E isso foi marcante na minha vida dentro do encontro de casais, assim, sabe? Então hoje, como diácono da igreja, assim, a gente tá aqui para servir a igreja, assim, sabe? Para ajudar a igreja, ajudar o pastor, os anciãos, ajudar a igreja. Então esse é um pouco do trabalho que eu faço aqui, assim, sabe? Então, lógico, ajudado por muitas pessoas. Sim, aqui, né? Tem toda uma equipe te ajudando também, né? E me fala, Luiz, de acordo com a sua experiência de vida, com a sua história, porque nada melhor do que a própria pessoa para dar conselhos para as pessoas sobre o que você viveu. Qual é o seu conselho que você dá para as pessoas que estão nos assistindo? Não só as pessoas que são da igreja do VV, mas aquelas pessoas que de repente passaram ou passam por alguma coisa semelhante da sua história. Que conselho você daria para essas pessoas? Assim, o conselho que eu dou é que você busque a Deus, né? Tente conhecer a Deus. Eu passei alguns anos estudando outras coisas, né? Estudando outras teorias, assim, né? Mas, assim, o meu coração, ele foi preenchido quando eu estudei a palavra de Deus e tive, né, contato com Deus. Então, lógico que na universidade a gente vai, nossos horizontes, eles vão se expandir, a gente vai estudar muitas coisas que a gente não estudou ainda. Mas eu acho que nessa fase, né, em que nós somos jovens, acho que é uma fase que a gente pode dedicar o nosso melhor para Deus, assim, sabe? Em conhecer cada vez mais Ele e em ter uma experiência real com Ele, assim, sabe? Então esse é o conselho que eu tenho para dar. E é uma fase muito desafiadora. Muito desafiadora. Mas Deus não deixa de agir por conta disso, né? Verdade. Então, a partir do momento que a gente se entrega, Ele sempre abre as portas, abre os nossos olhos para o que Ele quer nos mostrar. Isso mesmo. Luiz, muito obrigada por participar do nosso programa, aceitar o nosso convite. Que Deus possa continuar te usando para servir a nossa igreja como você serve tão bem e que você possa ser inspiração para muitas outras pessoas. Deus te abençoe. Obrigado, Lidiane. Um abraço. Nosso programa está ficando por aqui. Nos encontramos no próximo episódio do Trajetórias. Até lá!